Salve Santista, agora quem dá bola é muito Santos, eu sou o Dan. Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais curto e dessa vez vai ser mesmo, né? Eu falo isso, normalmente deixo um vídeo com 10 minutos, mas dessa vez é verdade, ele vai ser um vídeo mais curto, porque a gente vai falar de Sócio Rei, programa de sócio torcedor do Santos Futebol Clube. Eu tô pensando um pouquinho pra falar, porque talvez algumas coisas que eu fale soem um pouco egoístas, mas na verdade não, e vocês vão ver o porquê mais pra frente. Eu sou sócio Gold, né? Pago R$45 por mês, tenho direito a 75% de desconto no ingresso, ou seja, eu pago a metade da metade, e tenho direito a levar 2 convidados pagando meia, ou seja, eu pago a metade da metade, 2 convidados que eu levar pagam metade. E aí, eu penso o seguinte, eu sou um torcedor mais raiz, mais roots, eu diria, né? Mais antigão. Pra mim, o que conta no programa de sócio torcedor é o ingresso. Basicamente é isso. E eu acho que esse valor de R$45 por 75% de desconto, mais 2 convidados por 50, eu acho um preço justíssimo. É um preço muito justo. Se vocês for verem outros clubes aí, o que eles praticam não chega perto disso aqui. Eu acho ótimo o Gold. Acho ótimo. Se vocês pararem para fazer uma conta, vai sair melhor até do que ser o Black. Mas enfim, vamos voltar pro plano Gold, que é o meu. Então, isso pra mim, né, é o suficiente. Me atende com o ingresso, eu posso levar alguém comigo que vai pagar meia, me atende. Acho super digno. Então eu não preciso de mais nada. Asterisco nessa parte. Eu não preciso de mais nada. Mas eu sei que tem muito torcedor que cobra que o Santos tenha mais parcerias, tenha descontos em alguns estabelecimentos, tal. E o Santos tem. É que algumas pessoas, não todo mundo, mas algumas pessoas reclamam sem saber dos descontos que tem. Eu mesmo tive uma experiência de precisar ir na farmácia comprar uma medicação e lá na farmácia, na hora de pagar, eu descobri que eu tinha desconto nessa medicação, né? Eu tinha desconto como sócio, eu tinha desconto nessa medicação, né? Era uma coisa que eu não sabia, era na Drogazil, inclusive, né? Eu tinha desconto. Eu sei que tem algumas outras empresas, né? O Boticário, se eu não me engano, hospedagem no Ibis, se eu não estou enganado também. Vale a pena, entra lá no sociorei.com, vê lá o clube de benefícios do Santos. É interessante. E aí eu descobri por acaso, né? E essa é uma grande reclamação também, né, de quem mora fora de São Paulo e de Santos. Quem está fora da região metropolitana ali de São Paulo e fora da região metropolitana da Baixada, normalmente reclama que não tem incentivos para virar sócio. Eu concordo em partes, porque realmente se você não mora em São Paulo e em Santos, é muito difícil você ir em jogo. Não estou generalizando, eu sei que tem muita gente que faz um esforço do caralho para ir nos jogos e eu acho isso muito bom, muito foda. Mas tem gente que não consegue ir sempre nos jogos e aí acaba que volta as reclamações para esse clube de benefícios. Isso às vezes porque quem é também de São Paulo já reclama por si só por não ter jogo aqui com frequência, né? E por ser difícil de descer para Santos. Foi aí que o Santos criou uma caravana, né? Na verdade, assim, outras gestões já implementaram mais ou menos. Eu lembro que na gestão do Modesto Roma, quando a gente tinha uma sede na Indianópolis, aqui em São Paulo ainda, já tinha, era micro-ônibus na época, não era nem ônibus igual tem na gestão Rueda. O Pérez, se eu não me engano, se eu não estou enganado, ele não fez caravana, ou se fez, eu não consigo me recordar. Mas o Rueda, ele, entre alguns poucos pontos que ele acertou nessa gestão, ele acertou nesse programa, nessa experiência de caravanas, né? E aí, ok, né? Eu já tenho, para mim, eu já tenho a vantagem dos ingressos e tenho a vantagem de ter o ônibus de graça, porque o ônibus de graça, conforme você vai no jogo, você ganha pontos, ainda mais se o Santos ganha,
cada gol conta mais pontos para você, cada gol do Santos conta pontos para você. E aí você consegue trocar esses pontos pela caravana. Ou seja, você não paga o transporte se você for sócio, independente de categoria, se você é Gold, Black ou Silver. E aí o Santos decide mudar o site do sócio. Tava esse tempo sem jogar e tal, ok. E aí, se não me engano, veio até um pouco antes, né? Veio durante o Campeonato Paulista aí, mas ficou 2 meses sem jogar. Sabia que ia jogar nesta quinta, né? Da manhã, contra o Audax italiano. Ou seja, você teve 2 meses para se programar para receber uma quantidade de visitas no seu site. E aí, quando chegou a abertura de vendas de ingressos, muita gente teve dificuldade para comprar, muita gente. Tanto que o próprio Santos adiou um dia de compra, né? Postergou o dia da compra de ingressos, da abertura de vendas, porque ninguém estava conseguindo acessar. De fato, o sócio não foi lesado, apesar de termos perdido um dia de vendas. O sócio ainda se manteve com prioridade para comprar, ok. Mas você já tem aí um ponto negativo, né, de não ter conseguido receber acessos o suficiente para lotar a Vila Belmiro. Preocupante se você pensar que está vindo uma arena aí mais para frente. E você teve 2 meses para se programar para receber essa quantidade de visitas, né? Então, o Santos, que tem aproximadamente 30 mil sócios, vai ser a capacidade da arena, e enfim, hoje joga no estádio que lota com 11. Então você teve 2 meses para se programar e não se programou o suficiente para isso, né? E aí, quando teve essa abertura de vendas, né? Quando finalmente conseguiu, né? Ontem, usuários de iOS, né? Que é o sistema operacional do iPhone, não estavam conseguindo comprar. Eu fui uma dessas pessoas e também ouvi outras pessoas que também usam iOS não conseguindo. Ou seja, você, além de demorar 2 meses e alguns dias para colocar esse site no ar, para receber essa quantidade de visitas, você ainda não faz algo que é acessível pelo iOS, que se não for o primeiro, é o segundo sistema operacional mais usado nos celulares. Aí você me dá argumentos para concordar com quem reclama, né? Porque aí reclama disso aqui com muita razão, né? Com muita razão. Não pode um clube profissional, eu tenho certeza, convicção que isso não acontece em clubes europeus. Já vi acontecer em rivais, não vou mentir, mas, cara, a quantidade de sócios do Santos nem é tão grande assim, né? De 30 mil. A gente está falando da capacidade do futuro estádio, se a gente levando em consideração que nem todos esses 30 são de São Paulo e Santos, né? Da região metropolitana, que eu digo, de ambas. Então é preocupante, né? É preocupante, a gente espera que o Santos melhore isso, né? Melhore esse ponto, pra já, não precisa esperar a arena para melhorar isso, melhora agora, e aí depois a gente vai, né? Controlando ali, não perdendo o site do ar, né? Não tendo nenhum tipo de problema. Finalizada essa parte, a gente tem as experiências contra o Audax italiano. A gente teria Match Day, que é quando você vai no memorial e no vestiário. Você teria camarotes não, desculpa, a experiência de mascotes, que é as criancinhas que entram como jogadores. E você teria a caravana, que sai de São Paulo aqui, né, que é essa que eu já mencionei, que troca por pontos. Você teria ela saindo aqui de São Paulo. Inclusive, acho até que deveria ter outras espalhadas por outras regiões. Mas isso é um outro tópico que a gente vai guardar até para outro vídeo. Ok, aí o Santos emite uma nota dizendo que essas 3 experiências citadas não vão poder ser realizadas contra o Audax, por imposição da Conmebol. Aí vamos lá, a gente pensa que Match Day, ok, você de repente entrar no vestiário, de repente a Conmebol não gosta que você entre no vestiário, ok. Experiências do mascote, que é as criancinhas que entram, né? De repente a Conmebol não quer ter aquelas imagens das criancinhas ali, né? Querem só os jogadores entrando de forma perfilada, ok. Mas a caravana,
Qual que é a justificativa de não ter caravana para um jogo desse? A Conmebol virou dona das viações que o Santos aluga? A Conmebol virou dona ou sócia ou proprietária dos ônibus, das empresas que fornecem ônibus para o Santos? Virou a CET? Virou para controlar o tráfego de ônibus da cidade de Santos? Virou a Ecovias? Vai bloquear a passagem do ônibus de sócio do Santos na Ecovias? Porque não vai ter nenhum problema com o ônibus da torcida jovem, da Sangue Jovem. A Sangue Jovem é de Santos, na verdade. Mas a torcida jovem não vai ter problema. E não tem que ter mesmo, tá? A torcida jovem não tem que ter problema nenhum de acessar o estádio. O problema é que, assim, como é que a torcida jovem consegue e o Santos não? Por que o Santos não pode alugar um ônibus? Eu fico me perguntando como a Conmebol tem esse poder, como a Conmebol tem essa ciência de que o Santos está alugando um ônibus para levar seus torcedores e por que a Conmebol tem esse poder de intervir. O ônibus não para nem dentro do estádio, tá? Porque não tem espaço físico, mas não para nem dentro, não para nem na rua, não para nem próximo. Para 2 quadras ali, depois ali na avenida, né? Na Senador Pinheiro Machado. Por quê que não pode ter um ônibus? Eu queria muito, muito que o Santos explicasse esse motivo pra gente, né? Por que não vai ter ônibus? Ou o Santos, né? Já que o Santos está empurrando pra Conmebol, que a Conmebol explica o porquê. Se a Conmebol devolver pro Santos, alguém explicar o porquê. Queria entender, né? Isso. Lembrando que, assim, pra quem sai de São Paulo pra ver um jogo desse, ainda é cedo. Mas tem jogo que é às 9, por exemplo. Quem já foi para Santos da rodoviária de Jabaquara, ali, rodoviária da Barra Funda, nem sei se tem ônibus para Santos, mas de Jabaquara eu sei que tem. Quem já foi de ônibus para Santos de forma independente sabe que muitas vezes não tem ônibus para voltar. Quem vai para Santos de ônibus de Jabaquara sabe disso. Você não tem ônibus para voltar. Muitas vezes. Os ônibus param às 9h30, 10 horas no máximo. 10 horas essa que tá no intervalo do jogo ainda, dependendo do horário. Dependendo do horário do jogo, nem acabou o primeiro tempo. E aí você tira o ônibus do sócio. É pouco inteligente para dizer o mínimo. Isso porque ainda quando tem, o Santos limita a no máximo 2 ônibus. Gente, pelo amor de Deus. Olha, vocês têm esses dados, eu acho inacreditável isso. Olha o número de sócios que a gente tem em São Paulo. Por que vocês fornecem 2 ônibus? 2 ônibus só em São Paulo. Poderia ter em outras regiões. E você tem só 2 em São Paulo, que tem uma contingência enorme de sócios. Vi muita gente que já não conseguiu caravana por vezes. Porque são 2 ônibus, a quantidade de sócios em São Paulo é grande. E você não consegue. Eu fico impressionado, assim, né? Parece que você não quer a sua torcida no estádio, assim. É bizarro. Bizarro. Deveria ter muitos ônibus, né? Deveria ter uns 3, 4, 5, 6 que fosse. Você está trazendo gente de São Paulo para Santos. Você está trazendo aí 200 pessoas para assistir o jogo. Já dá uma diferença muito grande, essas pessoas que pagam o ingresso. Então, assim, eu acho absurdo ter tão pouco ônibus e às vezes nem ter, que é o caso desse jogo aqui, que é a primeira vez que eu tô vendo isso na minha vida. Eu já fui em jogos de Libertadores com ônibus do Santos e da Sul-Americana também. Assim, é bizarro, é inacreditável. O jogo contra o Deportivo Táchira do ano passado, a gente foi de caravana do Santos. Como é que agora não pode? Eu queria muito que alguém explicasse esse motivo pra mim. Eu tenho os meus pensamentos, mas eu prefiro nem falar. Se você souber desse motivo bizarro, deixa aqui nos comentários. Aproveita, curte, compartilha aí nos grupos de Santos que você tem. Se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis, cientista.